nada, tá? Se eventualmente faltar alguém que eu não tenha respondido, gente, me sinalizem, tá? Porque eu acho que eu respondi todos os e-mails, até a última mensagem que veio hoje, eu respondi agora há pouco. Então, só para ficar bem sedimentado, tá bom? Então tá, pessoal, vamos à luta. Temos trabalho para hoje. Esse é a nossa última unidade, a unidade 4. Então, nela a gente vai trabalhar a questão da responsabilidade civil ambiental. Nós tivemos que fazer escolhas nessa disciplina, né, até pelo tamanho e a extensão dela. E a escolha que nós pensamos, então, foi compartilhar com vocês é, a questão da responsabilidade civil, né? É, é importante dizer que, ó, aqui estão os trabalhos, ó, só para mostrar. Vamos lá, voltando para cá. Nossa unidade 4, então, responsabilidade de matéria ambiental. Nessas últimas semanas, então, nós temos 2 aulas, né, para frente, e nós vamos falar um pouquinho dos aspectos processuais na aula que vem, né, do ponto de vista da ação civil pública, de como isso se processa dentro do direito ambiental, e inclusive isso será o tema da oficina, que é o trabalho que vocês vão fazer para essa unidade, tá? Então ela já está aqui, ela não está disponível ainda, para que vocês não fizessem antes da gente ter ao menos a aula de hoje. Então, provavelmente hoje já, certamente, né? Hoje eu já disponibilizo para vocês essa oficina de confecção de peça processual. E aí, na aula que vem, a proposta é justamente essa: é que vocês trabalhem essa confecção de peça, eu vou explicar como ela deve ser pensada, né, como ela deve ser feita, vou dar o diagnóstico do ponto de vista da legislação, para poder amparar essa nossa conversa, e aí vocês já conseguem ter um arcabouço ali para pensar sobre essa ideia de confecção de peça processual. Aqui, gente, só para deixar claro, nada mais é do que um caso, tá? Vocês vão ter um caso que está contando ali uma historinha, tá? Dando um movimento para vocês, e é como se vocês tivessem a documentação referente a esse caso. E aí, em cima disso, vocês vão produzir a peça processual para entrega, tá? Então, da mesma forma, a gente também inicia com uma questãozinha do ENAD, tá? Essa questão do ENAD a gente vai ver com mais detalhamento, ou talvez a gente vá problematizar se der tempo ainda nessa aula. Vamos ver como fica, se não na aula que vem, tá? E essa questão do ENAD, ela fala justamente sobre o caso de Brumadinho, que a gente trouxe sobre vários enfoques, né, em vários momentos, falando sobre isso, tá? Então é importante para a gente se organizar, ok? Então vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho de responsabilidade civil e aí vamos entender por que a gente fez esse recorte. Gente, quando a gente fala em tutela da responsabilidade civil, do ponto de vista do direito ambiental, o nosso enfoque ele está muito ligado à questão dos prejuízos causados em razão do dano. Então, esse é o grande conceito, é o grande ponto que vocês têm que pensar, né? Normalmente, quando a gente fala em responsabilidade civil, a gente pensa primeiro numa relação jurídica oriunda de uma ideia de contratuação ou de pactuação, né? Onde eu tenho um contrato, uma relação estabelecida via vontade, etc. Mas também existe, e talvez hoje ela tenha um significado muito mais amplo, né, do que se pensa, que é justamente a responsabilidade extracontratual. Ou seja, em termos bem básicos, digamos assim, é aquilo que vocês aprendem, né, ou que vocês trouxeram lá no direito civil, quando vocês falam de uma relação jurídica que se forma a partir de um ato ilícito. O gerar um dano para outrem é um ato ilícito, né? É um ato que vai contra o direito, né? Contra a própria previsão.
Legal. E, portanto, não é uma relação de vontade como se teria tradicionalmente numa relação contratual. Ao contrário, é uma relação que surge não de uma vontade, mas surge a partir de um ato ilícito perpetrado por uma das partes. E esse ato ilícito ele pode vir a gerar um dano. Então, essa é a grande questão, né? Esse é o grande fundamento do ponto de vista da obrigação surgida a partir deste dano causado, que não é diferente na estrutura do direito ambiental. Ou seja, aqui eu também tenho a obrigação de ressarcir os prejuízos causados a outrem se eu tiver alguma ação ou omissão que venha a gerar um dano. E isso está previsto, gente, no próprio Código Civil. Né? Isso é regra geral da responsabilidade civil, estrutura geral da responsabilidade civil. E por que a gente investiga isso? Não que a responsabilidade administrativa ou penal sejam esferas menos importantes do ponto de vista da responsabilidade ambiental, tá? Então vamos lá, nós temos uma tripartição, e nós já falamos sobre isso quando falamos no artigo 225, como falamos na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, do artigo 14, tá? Que quando nós falamos em responsabilização do ponto de vista ambiental, nós falamos em uma tríade, né? A responsabilidade penal, a responsabilidade administrativa e a responsabilidade civil. Por que essa tríade, né? Por que isso aparece aqui? Porque nesses três âmbitos é possível, e esses três âmbitos são independentes um do outro, tá? Isso é importante dizer também, mas nesses três âmbitos é possível se ter uma responsabilização daquela pessoa jurídica que veio a gerar um dano ambiental. Então, essa é a grande questão, mas qual a diferença disso? Na responsabilidade penal, e vocês sabem disso, porque a maioria já cursou direito penal, direito criminal, enfim, nós vamos ter uma legislação específica anterior ao fato, sabemos disso, e que vai estabelecer uma série de tipos penais, né? E esses tipos penais vão descrever lá a conduta, né, o comportamento que é vedado pela lei e que, uma vez ele ocorrendo, se terá uma sanção penal, que, em regra, os crimes ambientais vão estar lá dentro da lei dos crimes ambientais, a lei 9.605. E também, nessa mesma legislação, a gente vai ter uma série de previsões do ponto de vista das infrações administrativas, ou seja, que vão gerar sanções também, né, para a pessoa física ou jurídica que vier a causar um dano ambiental, mas vão gerar também as multas administrativas. Lembram que na semana passada nós tocamos muito, por exemplo, na Lei Complementar 140, e falamos, inclusive, sobre a questão da fiscalização. Lembram disso? E aí dissemos, olha, tanto que a gente fez questõezinhas ao final da aula, né? Os colegas que tiveram aqui conosco. Quando nós fizemos isso, uma das questões que nós trouxemos foi, né, se nós temos uma autuação, né, durante uma fiscalização, nós temos uma autuação por um órgão e um órgão de uma das unidades da federação, então, digamos que seja do Estado, quando na verdade a competência era da União, né, se ambos podem fiscalizar, etc. Então, nós discutimos isso na aula passada. Essa ação de fiscalização, preliminarmente, vai fazer essa atuação, né, essa autuação, essa é a palavra certa, do ponto de vista da infração administrativa. Então, ela vai olhar para a situação X, Y, Z, vai verificar se ela está enquadrada nas infrações administrativas e vai aplicar as sanções correspondentes, né? Sendo que, normalmente, essas sanções envolvem o pagamento de multa. Então, isso é bastante importante para que a gente já entenda e já olhe para esse cenário, entendendo que é uma tríade de responsabilização e que nós falamos, então, da penal e da
administrativa e sobra, então, a civil. Qual a grande questão da responsabilidade civil e por que a gente vai examinar ela com um pouco mais devagar? Por quê? Porque quando a gente fala em responsabilidade civil, a gente está dizendo, não está detectando uma conduta XYZ diretamente prevista na legislação administrativa ou penal. Nós estamos falando da comprovação da necessidade, da comprovação da existência de um dano ambiental e, consequentemente, nós estamos falando de um resultado processual, ou seja, ao final do processo, o que nós queremos é gerar a obrigação de ressarcir esses prejuízos, que é a tida indenização civil. Nada mais é do que isso. Então, vejam, gente, quando a gente fala em responsabilização civil, não que ela seja mais difícil ou mais fácil, mas talvez ela seja a mais complexa. Por quê? Porque eu não tenho uma sanção específica do ponto de vista civil dizendo assim, olha, né, eu sei que você é obrigado a ressarcir os danos, mas em quanto? Qual o valor? Qual o montante? Como a gente pensa isso? Como a gente dimensiona isso? Tanto para aquele que vai propor a petição, que vai propor a ação no sentido da responsabilidade civil, quanto para aquele que vai julgar, tá? Então, isso é bem importante, tá? Dito isso, gente, a gente vai ter que relembrar, ou seja, dar um passinho atrás para dar um passinho à frente, né? Mas a gente vai ter que relembrar justamente a questão dos pressupostos da responsabilidade civil. Então, se a gente pensar numa linhazinha de tempo, e isso é bastante importante, né? A gente vai entender que para que eu tenha, ou para que surja, não esqueçam disso, a relação jurídica entre essas pessoas físicas ou jurídicas, eu tenho que ter pelo menos um fato ou um ato ilícito, seja ele por ação, seja ele por omissão. Então, eu tenho que ter a existência desse fato ilícito, e ele deve ser ilícito, ou seja, contrário à lei, né? Para que eu comece a pensar numa estruturação de responsabilidade civil, tá? Segundo, quando a gente fala em responsabilidade civil, nós temos que ter efetivamente a existência de um dano. E aqui eu lembro, talvez até para elucidar, ou para que a gente acenda luzes, né, sobre isso, ou relembre algumas questões. Não sei se vocês lembram, de algumas ações, inclusive no próprio juizado especial, que tratavam sobre a inclusão do nome no CADIM, ou mesmo a questão dos pedidos de indenização de responsabilidade civil pela inclusão do nome em cadastro telemarketing, etc. E essas questões, por vezes, eram tidas como, pela jurisprudência, pelo judiciário, como questões de mero dissabor. Ou seja, olha, isso é dano efetivo, isso não é dano efetivo. Então, essa decisão para que se enxergue efetivamente, para que se caracterize efetivamente que houve um dano, ou no nosso caso aqui, na responsabilidade ambiental, que houve um impacto ambiental que veio a gerar um dano ao meio ambiente, isso precisa vir comprovado. Esse cenário precisa vir comprovado dentro do próprio processo, né? Então, primeiro, eu comprovo que houve um ato ilícito. Segundo, eu tenho que comprovar a existência de um dano efetivo, né? Terceiro, eu tenho que comprovar a existência de um nexo causal, ou seja, eu tenho que dizer, olha, este fato gerou este dano, né? Então, colocar isso numa linha, né? Numa forma linear. Não posso dizer assim, olha, não, existiu esse fato, mas na verdade esse fato não tem relação nenhuma, né? Não tem nexo de causalidade nenhuma entre o fato e o dano ocorrido, tá? Então, é essa linha que a gente tem que colocar para dentro daquilo que a gente vai pensar do ponto de vista da responsabilidade civil. E o último elemento, e aqui, efetivamente, que está a grande questão da responsabilidade civil no dano ambiental,
que é a análise da culpa ou da culpabilidade. Isso quer dizer que, em algumas situações, em algumas espécies de responsabilidade civil, como, por exemplo, na responsabilidade subjetiva, eu vou ter a necessidade de, para além de comprovar a existência do fato, a existência do dano e o nexo causal, o liame, a cordinha que une um ao outro, eu vou ter que comprovar também que existiu culpa daquela pessoa que executou a ação ou foi omissa, gerando um ato, um fato ilícito, tá? Via de regra, nós vamos ter a necessidade de comprovação de culpa nessa responsabilização, né? Isso, via de regra, vai acontecer. Mas existem situações em que nós vamos ter o que nós chamamos de responsabilidade objetiva, tá? Onde eu não vou perquirir, onde eu não vou perguntar, onde o juiz não precisa saber ou não precisa de comprovação de culpa, porque essa culpa é tida como presumida. Presumida. Então, isso aqui, gente, talvez, e é o início da nossa conversa aqui, mas talvez a questão mais importante que nós tenhamos, né? Para a gente relembrar a estrutura da responsabilidade civil e para a gente não esquecer dessa necessidade de liame, tá? Efetivo e da análise de culpabilidade ou não, tá? Então, esses são os nossos pressupostos, o que a gente precisa para que essa responsabilização aconteça. E aí, para a gente olhar aqui o que eu acabei de trazer, existem duas grandes teorias, né? Ou duas grandes formas de se pensar a responsabilização civil. Via de regra, nós vamos ter, então, a análise da culpa, a análise da culpabilidade. Então, via de regra, como é na responsabilidade subjetiva, eu vou ter que comprovar, além dos 3 primeiros pressupostos, eu vou ter que comprovar também a existência de culpa, tá? O que é isso, gente? Por que a gente traz isso em regra na responsabilidade civil? Em regra, tá? Na regra geral. Por quê? Porque eu preciso comprovar que este ato, né, aconteceu, ao menos, se não foi por vontade efetiva, mas que ele aconteceu, ao menos, por negligência, imprudência ou imperícia, tá? Então, ao menos eu tenho que comprovar que ele aconteceu por culpa, se não for por dolo, né? Num sentido de ter efetiva vontade de que ele acontecesse. É assim, por exemplo, nos acidentes de trânsito, né? Então, por exemplo, se eu tenho, por que dizem, né? E isso é meio cultura popular, né? Dizendo assim, quem bate atrás tem responsabilidade, no sentido de que você está de frente, você está enxergando. Só que nem sempre é assim, sabemos disso, tá? Mas o que ele quer dizer com isso? Que alguma imperícia ou alguma imprudência você cometeu no trânsito. Imperícia, se você for um motorista profissional, foi imperito nisso, ou se você for um motorista comum, né? Ao menos imprudência, ou seja, ele foi imprudente, né? No sentido de avançar o sinal, ou ir ao encontro, ou andar numa velocidade maior, etc. Enfim, daí são N causas que vão comprovar essa questão da culpabilidade. Mas, em regra, na teoria, a teoria subjetiva é a nossa regra geral, nós vamos ter a necessidade de comprovação de culpa. Na teoria objetiva, que na verdade é a nossa exceção, ou seja, não são todos os casos em que há a excepcionalização para a teoria objetiva, eu não preciso comprovar culpa. Basta que eu comprove a existência do fato ou ato ilícito, ou a existência do dano efetivo, o nexo causal entre eles, e eu não preciso perquirir da culpabilidade. Isso quer dizer que, em razão da natureza do próprio dano, é como se
o indivíduo que comete, o indivíduo ou a pessoa jurídica que comete determinado fato ou ato ilícito, ele passe a assumir o risco de que possa acontecer algo. Então, na teoria objetiva, gente, onde a gente excepciona essa possibilidade, e a teoria objetiva é aplicada, por exemplo, em relação à responsabilidade civil do Estado, tá? Eu não tenho a necessidade de perquirir da culpabilidade. Ah, ele queria efetivamente, ou ele agiu de forma imprudente, ou ele foi negligente, ou ele agiu de forma imperita? Não, eu não preciso perquirir disto para que eu possa fazer este movimento, tá? E aí tá aqui, né? Qual é a ideia, né? Por que se pensa? Qual é o grande fundamento que a gente vai ter relacionado a essa questão da responsabilidade objetiva, né? A ideia é que a gente não tenha, né, o enriquecimento ilícito, ou mesmo que a gente não tenha lucro, né, ou atividade com aquela desvantagem que foi proposta, tá? Por que a gente pensa, por exemplo, porque a gente pensa não, por que foi pensada a responsabilidade objetiva do ponto de vista estatal? Porque o Estado ele é gigantesco, né? O Estado ele tem uma estrutura gigantesca. Então, via de regra, é como se ele fosse efetivamente muito maior, e né? Em termos, se a gente for pensar em termos estruturais, do que o cidadão, do que o indivíduo que participou do evento danoso. Então, essa é a ideia, né? Que a gente não se sobreponha, ou que a gente não tenha lucro, aspas, né? Ou que a gente não tenha um enriquecimento ilícito com a existência desse dano. Então, é um processo aqui muito mais de equidade também para se pensar aí dentro. E isso não é diferente do ponto de vista da responsabilidade, não é diferente do ponto de vista da responsabilidade ambiental. O que acontece? Essa teoria objetiva, ela vai se segmentar em mais duas. Aí vocês vão dizer, meu Deus, que saco. Mas eu sei que são coisas também que vocês já trabalharam, enfim, em alguma medida. Se não for, me digam, por favor. Por que ela vai se segmentar, gente? Né? E como eu disse para vocês, por exemplo, na estrutura da responsabilidade estatal, a gente vai ter, em regra, né, a responsabilidade objetiva. Então, vejam, a gente vai ter dois grandes movimentos. Uma delas é a teoria do risco administrativo, a teoria objetiva do risco administrativo, e a outra é a teoria do risco integral. Na teoria objetiva do risco administrativo, a gente vai fazer análise dessa culpabilidade de forma objetiva, ou seja, você vai dispensar essa análise, mas há a possibilidade de se excepcionar, né, pelas chamadas excludentes de responsabilidade. Né? Se vocês olharem no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, vocês vão ver exatamente isso, né? Que existem situações em que se possa excepcionar pelas excludentes de culpabilidade, tá? O que é isso, gente? Por que se fala nisso, né? Quando a gente fala em caso fortuito ou força maior, a gente está diante de situações que sejam inevitáveis, né? Então, o caso fortuito, ele é algo pensado, né, no sentido de que não havia vontade de que aquela situação acontecesse, né? Não havia uma vontade efetiva de que aquela situação acontecesse. Então, a gente pode estar diante de um terremoto, uma morte natural, de uma tempestade, etc. A força maior, ela é pensada no sentido de um fato que é imprevisível, eu não tinha como prever, eu não tinha como saber que aquilo ali ia acontecer, eu não tinha como pensar
né, que aquela situação vai acontecer. Por quê? Porque aquela situação, ela vai além das forças de um indivíduo ou mesmo de um profissional, tecnicamente, conseguir alcançar e saber efetivamente que aquela situação viria a acontecer. E, por fim, a culpa exclusiva da vítima, ela vai... Se a vítima se colocou em risco, né? Se ela se colocou em risco, ela é culpada exclusivamente pela efetivação do dano. Por que a gente diferencia, então, né, essas questões, essa possibilidade de excludentes no risco administrativo? E aqui o grande exemplo é a responsabilidade do Estado, porque via de regra, do Estado no sentido lato, né, gente? Não é Estado, unidade federativa. Estado no sentido lato, tá? Mas, por exemplo, a gente está dizendo que a administração pública ela vai assumir os ônus das suas atividades que prejudiquem terceiros, independentemente de culpa, etc. Mas há a possibilidade de se alegar, e isso é bastante comum nos processos, né? Na tramitação processual, de se alegar a existência de culpa exclusiva da vítima como forma de exclusão da culpabilidade e, consequentemente, a exclusão da responsabilidade civil, tá? Então, essa é a teoria objetiva, digamos assim, mais branda, tá? Vamos usar essa expressão para a gente sinalizar, tá? E aí, tem a tal da responsabilidade, e talvez vocês já tenham ouvido falar nisso, responsabilidade objetiva de risco integral. E o nome já nos diz, né? Ela está dizendo, olha, nesse tipo de responsabilidade, há assunção do risco de maneira integral, ou seja, não há admissão de qualquer excludente de responsabilidade, não há admissão, né, sequer de se perquirir sobre a licitude ou não do ato gerador. Ou seja, eu não preciso nem saber que aquele ato ou fato que aconteceu era lícito, era ilícito. Lembra que vocês chegaram a comentar dizendo assim, professora, mas e se a Vale? A Vale poderia, por exemplo, no caso de Brumadinho, ela poderia alegar que ela tinha o licenciamento, né, para aquela barragem, se eu não me engano, foi a barragem 6 que eles tinham licenciado, e a barragem 1, que foi a última a se romper, e a barragem 1, que estava irregular, né? Mas ele pode alegar, olha, eu estava licenciado, está tudo certo, o ato não era ilícito, né? Eu fiz tudo certo. Pode? Não. Na teoria do risco integral, nem isso você pode alegar, né? Não adianta você ter toda a documentação regular. Por quê? Já vamos acender luzes para a gente lembrar aqui, tá? Mas por quê, gente? Porque quando a gente fala em responsabilidade civil do ponto de vista ambiental, a gente não pode perder de vista os dois princípiozinhos que eu falei para vocês já há algum tempo, né? Um deles é o princípio da prevenção, ou seja, tomar todas as medidas que sejam necessárias para mitigar os danos, e o outro é o princípio da precaução, ou seja, havendo dúvida, né? Havendo dúvida, é melhor evitar, deixar de fazer, né? E é dentro dessa perspectiva que a gente vai pensar a responsabilidade civil. Porque o que eles vão fazer? Eles vão dizer assim, cara, né, eu sequer aqui preciso perquirir disso. Por quê? Porque o dano ambiental ele tem uma extensão tão grande e uma potencialidade, né, de extensão tão grande que se eu pensar numa responsabilização diminuída, eu sempre vou ter uma justificativa, né? Porque eu licenciei, etc. Então, dentro da teoria do risco integral, a gente não vai ter, né? A gente não vai ter ou não vai admitir sequer as excludentes, né? Sequer a excludente do ponto de vista do caso fortuito, força maior ou de culpa concorrente da vítima. Então, vejam, né? Aqui a proteção ela tem que ser mais efetiva, princípio da precaução, por quê? Porque por vezes eu não tenho como recompor
na integridade o dano ambiental causado, tá? Então, às vezes, eu tenho ações de compensação ambiental, que a gente já viu e veio em alguns trabalhos, eu tenho ações de internalização de externalidades, né? Num ponto de vista da logística reversa, eu tenho uma série de ações, mas o impacto ambiental, ele não consegue retornar ao seu status quo, né? Ele não consegue se retornar de maneira absoluta ao seu status quo, tá? Então, isso é bastante importante. E aí a gente entra, né, efetivamente no nosso mundo. Bom, já acendemos luzes sobre as teorias, já entendemos onde é que estamos pisando, digamos assim, e agora a gente tem que entender como isso vai funcionar do ponto de vista da esfera ambiental, até para a gente entender também, né, como a gente vai pensar isso, tá? Para a gente entender como a gente vai pensar isso. Muito bem. Tá, já recebi e-mails aqui. Estava até olhando. Vou olhar, meninas. Pode deixar. Que bom. Mas só para dizer, gente, já aproveitando, tá? Análise de jurisprudência, todos que entregaram receberam nota 2, tá? Estão ali, tá? Então, tudo dentro da. Mas eu olho de novo, não tem problema. Tudo certo. Bom, aí a gente entra, então. Vamos lá, vamos que temos trabalho. A gente entra, então, no cenário efetivo, né? E aí é aquilo que eu já tinha trazido para vocês, lá do parágrafo 3º do artigo 225 e do artigo 14 lá da Política Nacional do Meio Ambiente. Então, todas as condutas e atividades consideradas lesivas sujeitarão os infratores, sejam pessoas físicas ou jurídicas, sanções penais e administrativas, já falei, né? A nossa tríade da responsabilização e também a reparar os danos, tá? Então, esses são os nossos fundamentos. Vocês vão ver que para fazer, vocês vão ter que obrigatoriamente apontar esse fundamento, né? Inclusive, um dos pedidos que vocês vão fazer se vai se referir à responsabilização civil, né? Então, é fundamental que vocês apontem. Aliás, o pedido que vocês vão fazer vai se referir à responsabilização civil. Então, é preciso que vocês apontem, né, quais são os fundamentos que a gente vai ter do ponto de vista legal, tá? Então, aqui a nossa tríade, só para vocês lembrarem, né, para ficar bem claro: responsabilidade civil, administrativa e penal. Uma impede a outra? Não, são esferas independentes. Não esqueçam disso, gente. Não é porque eu paguei a multa administrativa e ela era altíssima, ou porque eu tive as sanções penais previstas, por exemplo, para pessoa jurídica, como a proibição de contratar com o Estado, ou algum tipo de penalização, mesmo pecuniária, etc., que vai impedir a responsabilidade civil. A responsabilidade essas outras são esferas diferentes. Então, mas eu paguei a multa tal, já é uma fortuna, tarará, enfim, o problema é seu. Na responsabilidade civil, a indenização é para reparar os danos, tá? Então, ela é focada nesse movimento, tá? Então, os conceitos aqui, só para a gente relembrar, já falamos sobre isso, mas só para a gente deixar isso fresco. O fundamento é o artigo, aqueles artigos que citei dentro da teoria geral da responsabilidade civil, o artigo 927, né? Aquele que por ato ilícito do Código Civil, aquele que por ato ilícito causar a outrem, dano a outrem, fica obrigado a repará-lo, havendo a obrigação de repará-lo, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, como é o nosso, né? Ou quando a atividade desenvolvida pelo autor implicar, por sua natureza, risco a outrem, tá? Esses aqui eram os artigos anteriores, né? Os artigos que falam sobre culpabilidade, não nos interessa,
nos interessa o artigo 927, tá? Então, aqui, um resuminho, né, gente? Ação, omissão, mais nexo, mais dano. Prescinde da análise de culpa, tá? É quase uma fórmula matemática aqui para a gente lembrar. Então, houve dano ambiental, há responsabilidade, tá? Cuidem isso. Em direito ambiental, falando teoria do risco integral, não há essa correlação de dizer, ah, não, mas, né? Dá para a gente tentar ver, dá pra... Não, não tem como. Houve dano ambiental, há responsabilidade, tá? Consequências, então, dessa responsabilidade de risco ambiental. Primeiro, né, não interessa a intenção danosa, falamos disso, né? Não interessa se eu tinha vontade, se eu agi com culpa do ponto de vista da imperícia, da negligência, da imprudência, né? Basta que se tenha o prejuízo. Não há necessidade ou não precisa sequer se perquirir sobre qualquer subjetivismo sobre isso. Ah, mas eu não queria que acontecesse. Ah, mas eu nem estava aqui. Ah, mas isso aí pouco importa, tá? Não há relevância da ilicitude ou da licitude da atividade. Isso quer dizer da regularidade ou da irregularidade da atividade. Ah, havia o licenciamento? Não havia. O que isso vai importar? Talvez isso importe na dosagem né, do ponto de vista da reparação dos danos, mas assim, minimamente, porque isso é irrelevante, não importa, né, se a atividade era lícita ou não era. A atenuação do relevo do nexo causal, né? Então, basta que potencialmente a atividade possa acarretar aquele prejuízo. Então, esse liame, né? Esse liame entre o fato, né? A ação ou omissão e o dano, ele também é flexibilizado, né? Porque basta que potencialmente aquela ação do agente, seja pessoa física ou jurídica, possa vir a acarretar o prejuízo ecológico, tá? Então, o que isso quer dizer em resumo, tá? Que todo aquele que desenvolve atividade ilícita, ou seja, né, na nossa linguagem agora, né, licenciada ou não licenciada, ou regular ou irregular, que possa gerar perigo a outrem, deverá responder pelo risco, não havendo necessidade da vítima provar culpa do agente, tá? O que eu estou dizendo com isso, gente? Que presume-se, é claro, é um caso emblemático, né? O caso de Brumadinho, que morreram 200 e tantas pessoas, quase 300 pessoas, tá? Mas não há dúvida, digamos assim, né? Não há necessidade de se provar culpa para que as famílias recebam, né, a indenização pelas pessoas que foram perdidas lá nessa tragédia. Então, essa é a questão, né? Ali nós tivemos efetivamente um dano ambiental, enfim, é algo palpável, digamos assim, mas não há dúvida disso, tá? Então, isso é bastante importante. Também é importante, e não menos importante, dizer o que é dano ambiental. Ai, não sei por quê, quando passei para cá. Por quê? Né? Porque a gente precisa dessa definição e até para a gente entender. A gente falou um pouquinho disso quando a gente falou em impacto ambiental, quando falou em estudo de impacto ambiental, mas o impacto ambiental ele é mais abrangente, porque não necessariamente ele é danoso, né? Até porque ele tem um sentido de prevenção, ou seja, eu vou analisar os impactos ambientais futuros, aquilo que pode vir a acontecer. E o dano ambiental, a definição dele é do ponto de vista efetivamente da lesão, ou seja, houve uma lesão aos interesses que são protegidos, no nosso caso, a proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, tá? Previsto, inclusive, constitucionalmente. Quem é que define isso, né, gente? Quem é que diz isso? Quem é que diz o que é dano ambiental? De um lado, é, de um lado, do ponto de vista da degradação ambiental, tá? Que nada mais é do que a alteração adversa das características do meio ambiente, ou seja, a degradação das características já postas no meio ambiente, e de outro lado, a degradação da qualidade ambiental
do ponto de vista resultante das atividades que, direto ou indiretamente, venham a causar danos ao meio ambiente. Então, essas duas espécies, né, elas vêm previstas lá na lei da Política Nacional do Meio Ambiente, e é essa lei que vai nos descrever, né, e conceituar o que é degradação ambiental e o que é poluição. Vocês vão lembrar que nesse artigo, e esse artigo é bem importante, gente, só para lembrar, ele traz primeiro, no seu inciso primeiro, desculpa, o que é meio ambiente, né? E aí nós lembramos, né, que são todas as condições, leis, influências, tarará, de ordem física, química, biológica, que vão abrigar e reger a vida em todas as suas formas. E a gente vai lembrar que o conceito tem uma vinculação antropológica, ou seja, vinculada à ideia de pessoa humana. Segundo, a ideia de dano, no inciso segundo, com a degradação do meio ambiente, do ponto de vista de alteração adversa das suas próprias características. E terceiro, a poluição, que é a degradação da qualidade ambiental, tá? Resultante de atividades que direta e indiretamente vão prejudicar a a saúde e segurança, né? Aqui algumas fotinhas. A saúde, segurança e o bem-estar da população, né? Que criem condições adversas às próprias atividades sociais e econômicas, lembrando lá do conceito de sustentabilidade, né? Que a gente não fala só na dimensão ambiental, mas também na dimensão social e econômica, né? Também que possam afetar a biota, né? Que nada mais é do que o conjunto de seres vivos que nós vamos ter ali, né? Então, aqui um exemplo de um pássaro coberto de óleo, né? E esses desastres têm sido bastante emblemáticos, assim, a gente teve, eu acho que no ano de 2019, se eu não me engano, um desastre aqui, eu só não lembro se foi Tramandaí ou Torres, mas se vocês buscarem ali, foi bastante emblemático aqui na nossa região, tá? Então, isso também é poluição, isso também é dano ambiental. Que afetem as condições sanitárias ou estéticas do meio ambiente, né? Então, aqui um esgoto a céu aberto, né? Sem qualquer tipo de tratamento ou efetivação da forma como deveria ser, ou ainda que lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. Aqui eu me lembro, só para curiosidade, mas eu me lembro quando lançaram a ideia de indústria, tem uma foto, eu vou buscar para vocês, mas tem uma foto que vou buscar e mando depois, mas que é emblemática, assim, porque as propagandas eram todas, à época, né, nos anos 60, 70, enfim, e aí se faziam cards lá no próprio, não era o nome, não eram cards, eram, sei lá, charges lá nos jornais, etc., e se colocavam indústrias saindo fumacinha, assim, e achando o máximo, esse é o futuro, e que coisa boa, e tarará. Então tinha toda uma padronização nesse sentido, né? E hoje a gente já sabe que a gente precisa ter padrões diferentes, né? Temos padrões diferentes dessa emissão de gases, até em função da questão da camada de ozônio, das mudanças climáticas. Teve um grupo que falou sobre isso, né? Inclusive falou é, sobre a questão da pesca de arrasto. Gostei muito, aliás, do grupo. E, 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 e sobre o impacto que a gente tem em relação a isso, em relação ao oxigênio, a liberação de oxigênio no ambiente. Então, foi muito bom até a análise que eles fizeram. Então, dano ambiental, gente, é toda lesão que seja intolerável, né, causada por qualquer ação humana, culposa ou não, independentemente de culpa ao meio ambiente. Então, toda lesão que for intolerável. Vejam, gente, o enfoque, e quando a gente fala no todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
cuidem isso, né? Porque o enfoque ele está voltado também à questão da qualidade de vida humana, tá? Então esse ponto ele é bastante importante, tá? O dano, ele não necessariamente vai se manifestar de maneira clara, né? Pode ser que ele apareça de maneira clara, como eu disse lá na própria questão de Brumadinho, tá? Mas ele pode se manifestar de forma que enseje, né, a necessidade de um estudo, de uma verificação, etc. E por isso vocês vão lembrar, por exemplo, que quando a gente falou em estudo de impacto ambiental, a gente falou muito, falou, né, na questão da delimitação da área de influência. Quando a gente verifica também o dano ambiental, a gente também tem que delimitar essa área de influência e tentar entender a extensão desse dano. Isso é um dos fatores mais importantes do ponto de vista probatório. Então, assim, qual é a extensão, o que potencialmente, inclusive, né, além de certamente, mas aquilo que potencialmente também aquele dano pode vir a afetar o meio ambiente. Então, isso é uma questão bem importante. Se a gente não tiver dano, ou seja, se ele não for comprovado, aí sim, aí a gente não tem qualquer pretensão de reparação em razão da falta de objeto de maneira efetiva, tá? Então, isso é bastante importante. E o nexo causal aqui, ele acaba sendo minimizado conforme nós falamos, né? Em razão dessas questões. Que é importante a gente entender também, tá? Que a gente vai ter sujeitos, ou seja, a gente tem lá a existência do dano, a gente tem a existência. Mas a gente também tem que identificar quem são as pessoas que podem ser responsabilizadas, tá? Isso é bem importante. Então, o poluidor ou aquela pessoa que vai ser responsabilizada pelo dano ambiental, é que a legislação utiliza essa nomenclatura de poluidor, prevista também no artigo 3º da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, ele vai ser qualquer pessoa que, direto ou indiretamente, causar um dano ao meio ambiente. Ela pode ser física, ela pode ser jurídica, ela pode ser direito público, ela pode ser privada. E aí entra uma das perguntas também que veio na aula passada. Ah, prof, mas o Estado também, o Estado, né, a União, Estados, municípios, também poderia ser responsabilizado? Sim, o poder público também pode ser responsável solidário, falamos disso, né, na tutela ambiental. Quando falamos da tutela preventiva, o Estado também pode vir a ser responsabilizado diretamente pela degradação do meio ambiente, né? Então, para a gente verificar a complexidade que nós temos aí nessa questão, tá? Algumas questões importantes, tá? Só para a gente se atentar, né? A ação não necessariamente tem que ser produzida pelo sujeito, ou seja, não necessariamente ela tem que ser uma ação, digamos assim, por exemplo, eu abri essa caixinha, né? Fechei a caixinha, né? Então, não necessariamente, né, ela é produzida, mas ela pode ocorrer por obra dele, por obra de terceiros ou até por fatos da natureza, né? Ou fatos imprevisíveis, né? Que é o exemplo inclusive de Brumadinho, né? Que esteve aí, depois a gente vai ver na aula que vem também, né? Mas é o exemplo também que nós temos aí de fatos em razão das chuvas, etc., né? Então, ela pode ocorrer por fato que seja imputável a ela, ou seja, que ela fez efetivamente ou se omitiu de maneira efetiva, por fato de outrem, né? Por fato de outra pessoa, né? Que venha a fazê-lo, ou ainda por determinada coisa sobre sua dependência, né?
Então, coisa que tenha vinculação consigo, tá? Então, eu tinha dever de cuidar do prédio XYZ, eu tinha dever de fazer a manutenção da barragem X e não fiz. Eu tinha o dever de, sei lá, né? Então, isso é o ponto. Segundo, gente, que é bem importante, essa busca por essa tutela, ela pode ser feita de maneira individual, né? Ou de maneira coletiva, tá? Quando a gente fala nessa busca de tutela coletiva, a gente está falando, por exemplo, do Ministério Público. E aí a gente vai lembrar das proposições da Lei da Ação Civil Pública, que é o que a gente vai dar uma olhada na aula que vem, para que a gente faça a nossa oficina de aprendizagem, né? Então, a gente vai falar mais do ponto de vista da ação coletiva, mas também ela pode ser proposta por qualquer pessoa, né, de maneira individual, desde que ela seja vítima daquele determinado dano, né, que ela tenha sido afetada por aquele determinado dano, né, e aí comprove o nexo causal. O bem jurídico tutelado é o meio ambiente como um todo, né? Então não é só, porque né, eu vou pedir a tutela, não só, desculpa, do ponto de vista individual, mas também do ponto de vista do meio ambiente como um todo, né? Por quê? Porque se a gente for lembrar, a própria legislação constitucional vai falar que todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. E o objetivo dessa reparação é justamente, né, se conseguir indenizar ou reparar os danos, tá? E também do ponto de vista preventivo, né? Vocês vão lembrar que eu bati muito nessa tecla com vocês, dizendo, olha, não só do ponto de vista repressivo, não só do ponto de vista depois que o dano aconteceu, mas também do ponto de vista preventivo, de fazer com que o poluidor consiga internalizar as suas externalidades, evitando que o dano aconteça. Né? Aplica o Instituto da Solidariedade, que é previsto no artigo 942, ou seja, a gente aplica e falamos também em responsabilidade solidária, por exemplo, do Estado, né? Então, por exemplo, eu tenho um grupo de empresas, uma dessas empresas se envolveu em determinada situação, né? Se há um envolvimento direto desse grupo de empresas, eu posso vir a ter uma responsabilização solidária em relação àquela pessoa, ou mais, tá? Como a gente falou, por exemplo, no caso de Brumadinho, nós tínhamos questões de licenciamento ambiental que havia dúvida, né, na tramitação, licenciamento, etc. Há possibilidade de se chamar também para ação o Estado, né, através do seu órgão ambiental para responder, efetivamente, sim, sim, há a possibilidade. Então, essa solidariedade, ela é possível. E também, onde houver possibilidade de ação regressiva, ou seja, né, se ter ação regressiva algum tipo de agente ou profissional que foi efetivamente responsável por essa questão, aí sim é possível, mas isso vai acontecer em ação própria, ação regressiva própria, e vai adotar então a teoria da responsabilidade subjetiva, tem que haver a comprovação de culpa daquele profissional. Então se inverte a lógica, ainda que estejamos falando de dano ambiental, tá? Deixa eu no quadro. Isso aqui eu vou falar na próxima aula. Olha isso aqui para. Gente, eu vou até aqui, porque na próxima aula a gente vai falar, então, e aí pergunto se temos dúvidas, dores, angústias, tá? O que que a gente vai fazer na próxima aula, então, tá? Mas se quiserem já ir adiantando o serviço, podem ir adiantando. Vou abrir a oficina para vocês ali, mas recomendo que vocês façam, comecem a fazer, né? Mas que aguardem a aula que vem para
Se quiserem aguardar a aula que vem para a gente poder se organizar. O que a gente vai fazer na próxima aula? A gente vai olhar os tipos de danos que são reparáveis, né? Como é que a gente pensa isso do ponto de vista patrimonial e moral, tá? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. A gente vai conversar um pouquinho, aqui é só mais elucidativo, a gente vai conversar um pouquinho sobre os termos de ajustamento de conduta e nós vamos conversar sobre as previsões na Lei da Ação Civil Pública do ponto de vista da tutela do meio ambiente, tá? Para quê? Para a gente poder estruturar e entender como isso vai acontecer na estrutura. Não, Rui, eu não previ em grupos, não quero mais grupos, estou traumatizada. Não, estou brincando. Não, eu não previ em grupos, eu previ individual, tá? Para cada um fazer a sua, até porque é mais fácil de vocês. A peça ela é muito tranquila, tá? Eu vou abrir ali, vocês conseguem estruturar, enfim. Mas eu acho que é melhor fazer, pelo menos a entrega vocês fazem individual. Se vocês quiserem se reunir, fazer juntos e entregar algumas, pode ser, tá? Mas aí, porque às vezes o pessoal gosta de trocar ideia, enfim, tranquilo, tá? Mas a entrega sim individual, daí, que daí é mais fácil também. Professora, Oi? desculpa interromper, boa noite. Eu cheguei um pouco depois do início da aula e eu acho que eu acabei perdendo essa explicação acerca do trabalho. A professora está se referindo àquele que está no Moodle na data de hoje ali, a análise? Oi, Marcelo, tudo bem? Não, tá? Tem um trabalho que eu vou liberar hoje, que é a oficina de aprendizagem, que é da aula de hoje. A aula de hoje está na unidade 4. Esse da análise de jurisprudência, ele foi do grau A. Não sei se é esse que tu está falando. Pode ser que eu tenha me confundido quando eu abri a aula, então, professora, porque eu olhei aqui, eu vi um trabalho, então deve ser esse. Acabei me confundindo, então. Não, o trabalho não está liberado ainda. O desta semana, da unidade 4, não está liberado ainda. Tá bom, entendi, Tá? obrigado. Então, dando confusão, acho que eu devo ter abrido a unidade errada, pensei que era de hoje, pensei, outro trabalho, mas então... Tá. Tem um questionário que já estava aberto, tá? Que ele fecha no dia 25. Talvez Tá, é, seja é esse o, tá o 3, né? o 3, isso. Mas Tá, esse já entendi. está aberto. Eu estou Sim, tá, esse eu falando, acabei... Então era só, eu acabei me confundindo, então. tá, tranquilo. Obrigado. Isso, ok. Tá, Mas, professora, só uma coisa também, eu peguei o bonde tá. andando, também entrei um pouquinho depois. Esse de que você vai liberar hoje, ele tem entrega? Porque eu não vi aqui na programa. Ah, ele entrega na dia 30, né? Isso, Show. tem. Ele tem entrega. Estou abrindo ele aqui já. Tá? Ele tem entrega. No dia 30, semana que vem a nossa aula no dia 26, aí vocês conseguem entregar até o dia 30. Mas eu já deixei aberto ele aqui, tá? Posso até mostrar aqui, gente, se quiserem, enfim, ou se quiserem já abrir, tá? Eu liberei ele ali. Mostrar. Aqui, tá? Ó, tem o passo a passo. Primeiro, analise a situação fática. Segundo, elenque os fundamentos, princípios e regras. Terceiro, confeccione a peça. Aí vocês vão ler a historinha, tá? Lá na comarca da Terra do Nunca. Vocês vão ler o que ele fez, o que aconteceu, tarará. Vocês vão ver a autuação que aconteceu, tarará. E aí, vocês vão fazer, a partir disso, a peça processual adequada, que nada mais é do que uma petição inicial de ação civil pública, tá? Vocês serão um Ministério Público aqui, tá? Esse é o objetivo, já dando ideias aqui para iniciar, mas não tem problema, é isso aí, tá? Então tá aqui, ó, os fatos investigados no inquérito civil em anexo, como se vocês tivessem, mas tá ali as informações, além de crimes ambientais, caracterizam a hipótese de uso nocivo da propriedade, atentando ao princípio da função social, além de produzir danos civis passíveis de reparação. Opa, o que eu tenho que pedir? Tá?
Então, é esse o objetivo. Claro que a gente vai analisar do ponto de vista da responsabilidade civil, que é o que a gente está vendo, tá? Mas é isso que eu quero que vocês façam e estruturem. Claro, podem usar o casinho aqui, copiar as partes que queiram para contar a historinha, sem problema nenhum, tá? Bem tranquilo. Podem fazer isso, tá? Já deixei ele liberado aqui, até para não confundir o pessoal, tá? Ok? Então, aguardo os e-mails. Eu já vou revisar agora aqui vou aproveitar agora esses últimos minutos, vou revisar o que me mandaram por e-mail. Eu já vi que alguns mandaram. E aí a gente já estou retornando para vocês que tiverem mandado eventualmente alguma coisa por aí, tá bom? Então tá, gente. Boa noite. Bom descanso a todos. E vamos em frente. Tá, vou organizar aqui. E aí me mandem, por favor, se puderem repassar para os colegas também, tá? Eles que precisarem ou tiverem alguma dúvida, me mandem o quanto antes para a gente poder finalizar isso, tá bom? Então, tá. Boa noite. Tchau, tchau. Deixa eu só encerrar aqui. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite.